Olá, boa semana para vocês e boa tarde. Aqui é Shalom Serussi falando. Pessoal, eu queria fazer isso como o primeiro episódio do nosso podcast. Eu decidi que fazer vídeos um pouco mais completos, embora tenha um visual mais atrativo e ajuda vocês a se manter um pouco mais engajados. É mais difícil para a produção, eu não consigo produzir tantos vídeos assim e eu tenho bastante conteúdo bom para passar para vocês. Então a gente vai fazer o seguinte: a partir de hoje eu começo a produzir podcasts, então vai ter essa câmera aí ligada para eu conseguir também publicar no YouTube, mas o objetivo principal é colocar essa gravação aqui que eu estou fazendo no celular no podcast mais tarde. Primeiramente, eu queria, como primeiro episódio, eu queria contar para vocês a minha experiência que eu tinha. Para quem não conhece, eu sou um imenso fã do Gary Vaynerchuk. Hoje é considerado um dos maiores marqueteiros que tem na atualidade. Ele não fala algo que outras pessoas não estão falando também. Se você seguir realmente todos os gurus de marketing e os especialistas que tem na atualidade, você vai descobrir que todos têm a mesma exata agenda. É basicamente como a gente humaniza mais a marca, deixa de ser aquele logo que é muito frio, muito racional e muda para uma coisa mais quente, mais humana, mais artística. E todas as marcas de sucesso estão tentando fazer isso. Estamos falando de Apple, estamos falando de Nubank e tem diversas formas de fazer isso. Mas as marcas que conseguem humanizar e criar bastante conteúdo que impacta e transforma a vida de suas audiências, eles tendem a ganhar, enquanto todos os outros que ficam focando apenas em como enfiar mais um produto ou mais um serviço, estes acabam perdendo. Então, eu queria realmente mostrar para vocês a minha experiência de como foi esses 10, eu acho que foi em torno de 10, 12 horas que eu passei na RD Summit. Para quem não conhece, uma das ferramentas de marketing digital, de inbound marketing mais grandes da atualidade, principalmente aqui falando nacionalmente, é a RD Station, ou Resultados Digitais. A ferramenta basicamente permite você controlar de forma muito mais assertiva as suas ações de marketing, conseguindo segmentar direito as pessoas que gostam de certo conteúdo que você postou ou não gostam de outros certos conteúdos. É, na verdade, um assunto meio complexo, é difícil explicar o que a RD Station faz em poucos minutos, mas talvez eu vou fazer um vídeo sobre isso mais tarde. O que importa é que uma vez por ano eles fazem um evento chamado RD Summit. E nesse evento, eles basicamente trazem um monte de palestrantes muito especializados em marketing, em diversas coisas, desde criação de vídeos até redes sociais, cada um bem segmentado, e eles tornam isso em um imenso evento em Florianópolis que este ano eu decidi participar. O motivo por qual eu decidi participar é porque Gary Vee, que é quem eu pessoalmente mais admiro e considero o melhor marqueteiro de todos os tempos, ia aparecer pela primeira vez no RD Summit lá. E eu pensei, Florianópolis é tão próxima aqui de Balneário Camboriú, eu não tinha a escolha de não ir. Então eu tinha que pensar, porque o investimento tem um investimento de tempo, e eu tinha que pensar o que eu quero realmente tirar dessa minha experiência no RD Summit. Eventualmente eu decidi de fato ir lá e começar a participar no RD Summit. E o que aconteceu é o seguinte: eu queria fazer umas certas perguntas para o Gary que muitas outras pessoas talvez não iam conseguir me responder direito e com a assertividade que eu sei que ele tem. Mas sabendo disso, eu acompanhei muitas das palestras dele e eu vi que sempre ele tenta inserir uma abertura para perguntas e respostas. Então, ele termina a parte principal da palestra, onde ele entrega conteúdo, e depois ele passa microfones na audiência para poder perguntar e responder coisas. Eu tinha minhas perguntas para formular para ele, mas eu acho que ia demorar muito tempo. E sabendo que se eu ocupar muito do tempo dele, as outras pessoas não vão ter chance de também fazer as perguntas, eu resolvi, na verdade, fazer algo diferente. Foi bem de última hora que eu decidi fazer isso, tanto que nem a Joana, que é a minha esposa, para quem acompanha pela primeira vez, ela também achou que eu exagerei um pouco, mas foi da seguinte forma.
É, eu sempre tento adicionar valor para o cliente antes de pedir qualquer coisa de volta. E não estou falando exatamente cliente financeiro, de fato, que vai comprar o meu produto ou o meu serviço. Estamos falando no geral. Eu sempre venho dando antes de pedir e eu sempre dou sem expectativa, porque quando você dá com expectativa de volta, você não está dando, você está manipulando. Então é muito importante para você manter a sua disciplina de bondade, realmente dar para a sua audiência sem expectativa de troca. Quando as coisas boas acontecem, as pessoas dão gratidão e se interessam e gostam daquilo que você faz e vão lá procurar se aprofundar um pouco mais e estudar e aprender o que você faz de fato, coisas boas acontecem e você consegue realmente converter essa audiência em compradores de fato, em clientes. Mas se você começa com a expectativa disso, você tem que entender que às vezes o seu conteúdo simplesmente não interessa às pessoas, ou que muitas pessoas que você está atingindo, elas vão usar isso, mas jamais vão se tornar clientes, ou vão fazer qualquer outra ação que você está pedindo para eles fazer, desde votar em você, ou desde contribuir para a sua organização sem fins lucrativos. Tem diversas coisas que você pode fazer que se você for fazer com a expectativa, você não vai conseguir aguentar a longo prazo, porque você vai se sentir que você está sendo abusado ou que as pessoas estão tirando vantagem de você. E quando você entra nesse loop, você sinceramente está ferrado, porque já é um jogo difícil. Produzir conteúdo e transformar as vidas das pessoas já é uma coisa difícil de ser feita. Se você, além disso, está com medo ou está irritado toda vez que a pessoa está tirando vantagem de você, sem ganhar algo em troca, você não vai aguentar a longo prazo. Então é muito importante para quem está escutando isso aqui, a filosofia é muito simples. Você dá e você dá mais e você dá mais ainda. E quando você acha que você deu tudo o possível, você dá um pouco mais, daí você pede. E daí você pede em troca e na minha experiência, a gratidão das pessoas é uma das forças mais grandes que existem no mundo. E quando você realmente dá sem expectativa de troca, você consegue. Mas voltando para o assunto, porque eu viajei um pouco, eu pensei como é que eu posso dar algo para alguém que é bilionário, que tem absolutamente tudo, e não precisa de nada de mim, eu não tenho como contribuir para ele em nenhuma outra forma. E eu precisei realmente pensar bastante e aplicar a minha criatividade para conseguir fazer isso. Eventualmente, o que eu decidi fazer era escutar com mais atenção aquilo que ele fala. E ele repete o tempo todo o quanto ele valoriza a família dele, o quanto ele simplesmente não consegue viver e se assusta com o pensamento quando eles sobem num avião, eles vão pegar um voo, ele tem medo que o avião vai cair, destruir ele e a família vai sumir. Ele é um pouco psicopata nesse caso, não pelo fato de que ele gosta da família dele, mas pelo fato de que ele faz meditações com o propósito de imaginar se a minha família morresse neste instante, o que mais importaria no mundo? E quando ele chega na conclusão que nada importaria para ele se a família morresse hoje, ele consegue ficar feliz ou não dar bola para as coisas ruins que aconteceram e as coisas boas que aconteceram também percam total o volume de importância que eles têm. Então eu aprendi bastante e eu resolvi que realmente Gary ele ama muito muito a família dele. E sabendo que ele ama a família dele, eu pensei, tá, como é que eu posso entregar algo relacionado à família dele? Porque eu acho que isso realmente vai fazer a diferença. Eventualmente eu decidi então ligar para os meus amigos da Alma Fan Colecionáveis. Eu vou deixar um link na descrição aqui, talvez, mais tarde, se eu lembrar. Basicamente, o sistema funciona de forma muito simples. Você manda uma foto dos seus entes queridos, filho, mãe, pai, irmão, e o Hugo da Alma Fan, que é o presidente lá, ele pega a sua foto que você mandou do rosto e ele transforma isso em um desenho no tablet digital. Depois ele produz esse rosto desenhado em uma boneca que você pode entregar para o seu ente querido. E é um presente tão especial, eu presenciei eles entregando isso para o Luciano Hang da Avan, dando uma boneca do Luciano em si e da mãe do Luciano. E eu vi a reação realmente extraordinária das pessoas que recebem um boneco que é da família. E eu pensei, poxa, eu também posso fazer essa mesma coisa, né? E acabei contratando eles para fazer exatamente isso. Eu comprei as bonecas e eu pensei, tá, tudo bem, agora eu tenho o valor que eu quero entregar. Vamos pensar nos meios de distribuição.
a gente tem cliente de o nosso público-alvo é uma pessoa só, Gary Vee, no meu caso, e a gente tem concorrência de 5.000 pessoas, que é o que vai ter lá no palco. Perfeito. Como a gente chama a atenção dessa pessoa? E eu acabei me vestindo, eu pratico taekwondo, mas eu acabei usando o meu kimono, ou doboki em coreano, que é basicamente as roupas que você usa para treinar taekwondo. Foi uma das coisas mais ridículas que eu fiz na minha vida. Todo mundo se vestido de forma mais casual ou social, respeitando o evento. E eu chegando lá de roupas de karatê, taekwondo, foi realmente ridículo, mas eu sabia que se eu fosse me destacar de 5.000 pessoas, eu preciso realmente não me importar com a opinião dos outros, eu preciso fazer algo extra e eu decidi que isso é suficientemente bom. Com isso em mente, eu pensei, ok, temos o nosso meio de distribuição, que é a palestra, e temos a forma de chamar a atenção da pessoa, que é o doboki. Agora, como que a gente faz melhor? Obviamente, eu tinha que garantir estar bem na frente do palco, o mais próximo possível, porque quanto mais para trás eu for, lugar para 5.000 pessoas, vai ser praticamente impossível ele me encontrar. Então eu decidi, ok, vamos fazer isso. Eu cheguei lá bem cedo, né? Na verdade eu cheguei atrasado para o terceiro dia do RD Summit, porque eu estava procurando a minha faixa. Tem a faixa que faz parte das roupas do Taekwondo e infelizmente eu acabei esquecendo essa faixa. Eu trouxe as roupas, mas esqueci a faixa. Então eu passei a boa parte de 2 horas de manhã, em vez de vendo palestras, eu estava procurando a minha faixa para comprar ela lá em Florianópolis. Comprando, eu acabei chegando lá e imediatamente fui tentando entender o lugar onde eu estou. Eu procurei a informação, eu entendi em que palco ele vai palestrar e então eu fui até o lugar para entender como que funciona. Agora, o que aconteceu foi o seguinte: eu entendi que as pessoas vão entrar e sair durante o dia daquele maior palco que cabe 5.000 pessoas, até chegar na palestra principal do Gary Vee. Tem a opção de ficar dentro do palco o dia todo, mas isso requer que você nunca saia da sua cadeira, porque não dá para reservar locais. Então eu pensei, beleza, eu vou sair, eu vou comer o máximo que eu consigo e tomar o máximo de água que eu consigo, daí eu vou voltar e eu vou esperar até liberar um espaço, eu vou pegar a cadeira e eu vou ficar lá literalmente o dia todo esperando. Então eu passei basicamente desde as 11 horas da manhã até as 4:30 da tarde, sem tomar água e sem comer nada, com doboki, então era calor infernal, era muito suor, eu me senti bem desidratado aos poucos, eu realmente não consegui mais pensar muito e eu pensei, tá, a minha mensagem eu pratiquei, o meu pitch foi bem simples, eu queria ser o máximo de vulnerável possível para conseguir conectar emocionalmente com Gary, porque eu sabia que se eu não for fazer isso, se eu não, eu tenho a atenção dele para tão pouco tempo e ele é uma celebridade tão importante que se eu não tiver a coragem de ser totalmente vulnerável e totalmente honesto, isso simplesmente não vai funcionar. Então eu acabei contando um pouco a minha história de vida, que provavelmente vai ser disponibilizada mais tarde no YouTube. Para quem me conhece sabe que a minha infância e a minha adolescência foram as piores épocas da minha vida e eu resolvi realmente contar para ele de forma muito breve como que isso funcionou. Ele se conectou com a história e junto com ele o palco todo lá, quando eu recebi o microfone para fazer a pergunta, eu tinha que gritar por favor em russo bastante vezes até ele de fato me dar o microfone, mas quando eu recebi o microfone e fiquei em pé, eu comecei a contar a minha história e dava para escutar as reações da audiência que estava lá e do Gary, as reações faciais. Eu estava tão desidratado que eu mal consegui focar nas reações, mas posteriormente eu vi em vídeo o que aconteceu e eu realmente me impressionei, a minha história realmente atingiu bastante pessoas e acabei entregando as bonecas que eu comprei anteriormente, da mãe, do pai e do próprio Gary, lá no palco, na frente de todo mundo. E lembrando, eu tô de Duboki, etc. Então a gente vai ver isso em vídeo mais tarde. Foi um dos momentos mais ridículos e mais felizes da minha vida, porque eu realmente consegui a atenção de uma das pessoas que eu mais respeito no mundo. Então eu fiz o meu pedido depois de entregar valor, sabendo que, by the way, quem está assistindo isso, pelo amor de Deus, não repete isso.
porque o valor que eu entreguei para o Gary em troca ou de qualquer outra celebridade, quando você entrega algo que a pessoa nem pediu e você acha que isso te dá o direito de pedir algo em troca, você geralmente está super errado, porque o tempo dessas pessoas é extremamente caro e a não ser que você dá realmente algo super grandioso, você geralmente não vai conseguir, a sua execução não vai ser totalmente desproporcional àquilo que você vai pedir. Então, se você for fazer isso, saiba que 99% de chances é que você vai receber um não. Tanto que eu apanhei pelo Gary na hora lá, porque ao invés de falar sim na hora ou falar não, ele me deu uma pequena surra falando que, cara, eu não gosto dessa execução, mas embora eu não amo essa execução, eu amo você. Então eu vou acabar dando para você os 20 minutos que você pediu. E é isso, com bastante mesmo, um, bastante criatividade que eu tinha que aplicar, eu consegui finalmente a atenção do Gary e consegui entregar para ele os presentes e consegui tirar um sim, quando na verdade eu tinha bastante expectativa de receber um não. Para quem está vendo isso via vídeo depois, isso está balançando porque o meu gato subiu lá, o Ludwig está ajudando o vídeo a balançar um pouco para ter efeitos especiais. Mas realmente, voltando para o assunto, eu tenho 20 minutos com o Gary, uma das pessoas, para mim, seria o equivalente de ter 20 minutos de aula de futebol com Messi ou Neymar ou qualquer outra estrela mundialmente conhecida. E eu espero que vai dar bem. Honestamente, agora, depois que eu pensei em fazer a pergunta e no último momento eu decidi pedir tempo em vez de pergunta para respeitar os outros. Mas eu não pensei em o que eu vou perguntar durante 20 minutos um a um com essa pessoa. Então eu vou estar pensando em que perguntas eu pretendo fazer. E quando eu tiver essas respostas, a gente vai fazer então a conversa com o Gary. Eu vou estar gravando tudo, então a gente vai ter conteúdo muito bacana mais tarde para a gente falar, observar. Então, se você gostou desse vídeo ou desse podcast, por favor, curte, dá um like ou dislike, compartilha ou se inscreve. Realmente esse episódio foi mais estilo blog, porque eu queria contar essa história como primeiro episódio, mas eu não vou fazer isso tanto estilo blog a partir de hoje. Vamos fazer isso mais conteúdo mais rico, que mais transforma as suas vidas. Eu também não estou dando muita bola para a execução desse episódio, realmente porque é uma história que eu estou contando, mas por favor, eu prometo que vocês vão ter conteúdo muito bacana seguindo adiante. E eu vou melhorando cada vez mais e os vídeos vão ser cada vez melhorados. Novamente, lembrando que eu não vou parar com o conteúdo um pouco melhor produzido que eu costumo fazer. Eu apenas vou garantir que vocês tenham bem mais conteúdo diário e pelo menos uma vez por semana um conteúdo super produzido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar até agora. E lembre-se, a mensagem não é ir atrás do Gary Vee ou de outras pessoas. A mensagem é: respeita o seu público-alvo, lembre que a atenção dele é muito preciosa, atenção é tempo exponencial, eu costumo dizer, e sabendo que a atenção é super preciosa, dá algo que realmente transforma a vida da outra pessoa e não a sua. Se você começa dando, se você começa com bondade, a gratidão geralmente ela funciona. Eu acredito firmemente na karma como regra prática de vida e de negócios. Então, tenha uma ótima semana e um ótimo dia. E, por favor, comecem a produzir, que é isso que vai mudar a vida de vocês. Até mais.